Por que pregamos na igreja? Por que talvez grande parte da nossa adoração coletiva como povo de Deus passa pela pregação? Você já se perguntou sobre isso? Grande parte, vamos lá, o nosso culto aqui dura em torno de 1h30, 1h40. Na maioria das vezes, se não metade ou até mesmo uns 60% do tempo que nós nos reunimos como igreja, centraliza-se na pregação. Centraliza-se ao falarmos da palavra, lermos a palavra. Nós vivemos em um período, e não só agora, mas nós vivemos em um mundo de discursos. O discurso, a fala, sempre foi presente na vida do ser humano. Não apenas no nosso século XXI, mas em grande parte da existência humana, o discurso foi o que moveu as pessoas a tomarem atitudes, a fazerem coisas, a irem para a guerra, a acabarem com a guerra. O discurso é parte da vida humana. E o discurso, em certa medida, ele é promovido através de uma certa medida de pregação. Não estou dizendo necessariamente uma pregação da palavra, mas uma eloquência, uma fala, um convite. Quando nós vamos para o aspecto político, e eu não quero, obviamente, entrar em política e tratar de política, nem discutir essa seara no nosso meio, mas grande parte do aspecto político é inflamado pelo falar. Nós temos líderes políticos que são grandes comunicadores, que movimentam as pessoas. Se nós olharmos hoje, por exemplo, no nosso país, essa polarização da política entre Lula, Bolsonaro, sem entrando no mérito de quem está certo ou errado, não é isso que eu quero dizer, mas você tem duas pessoas que têm voz. O Lula, desde o tempo dos movimentos sindicais, Bolsonaro também, desde o tempo. Ou seja, pessoas que estão à frente falando, discursando, movendo, mexendo com o coração, com o senso das pessoas, dando propósito ou não propósito, movendo com elas. E a pregação, em certa medida, passa por isso. A pregação é um discurso eloquente, com convicção, para que de alguma forma possa mover as pessoas, trazer as pessoas a uma consciência sobre algo. Quando nós olhamos para as Escrituras é recheadas de discursos, de pregações, de palavras, de homens que se levantaram em vários períodos da história em nome de Deus, falando, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo à coragem, chamando o povo a tomarem atitudes diante disso. A pregação, ela prepassa um entendimento de que, dentro do meio evangélico, obviamente, que Deus fala. Deus fala. Deus utiliza da sua palavra, do poder da sua palavra, primeiramente para trazer à existência todas as coisas. Como começa o nosso texto sagrado? E disse Deus, haja luz. No princípio Deus criou os céus e a terra. Começa com a palavra. A palavra é uma ação contínua, fundamental, perpétua na criação, na preservação e na consumação de todas as coisas. A palavra norteia o texto bíblico. Portanto, ela nos chama a algo. Neemias, capítulo 8, verso 8, um texto muito conhecido, mas diz assim para nós. Neemias 8, 8. Pode abrir lá. Aqui nós temos este período que o povo de Judá estava retornando do cativeiro babilônico, estavam restaurando o templo, e quando as coisas começam a ficar em ordem, uma das percepções que nós temos de forma muito fiel, que o texto nos apresenta, é o retorno da leitura pública das Escrituras. O texto diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o
e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Leram o livro da lei, interpretando e explicando para que o povo entendesse. Aqui nós temos uma característica muito peculiar da pregação. A pregação passa por alguns desses pontos. Passa por ler o texto, passa por explicar o texto, passa por ensinar o texto às pessoas, aplicar a realidade delas e ajudá-las a compreender a fé. Um parêntese aqui. Quando nós estudamos, se você tiver o privilégio de estudar, sobre os grandes movimentos de avivamentos na história. Nós temos a Reforma Protestante, que é um movimento de avivamento. Temos um movimento de avivamento muito forte na Inglaterra, no país de Gales, nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards e outras pessoas. O que precedeu movimentos avivalistas? A pregação da palavra. Nunca houve um avivamento genuíno sem que a palavra retomasse um ponto central em meio ao povo de Deus. A Reforma Protestante, por exemplo. A Reforma Protestante, em grande medida, é um movimento criado pela palavra. Lutero mesmo dizia isso. Ele falava, eu não fiz nada, a palavra fez o seu trabalho. Eu apenas falei. O movimento da reforma é o movimento do entendimento do ad fontes, voltando às fontes. E o que os reformadores, por exemplo, vão entender? Vão entender que o conceito da liturgia católica, da missa em latim, distinta do entendimento do povo, estava distante das fontes. O povo precisava o quê? Ouvir a palavra. Precisava ser explicado acerca da palavra. E aquela palavra precisava ser aplicada àquele povo dentro da sua história, do seu momento, do seu tempo de vida. E isso é parte específica disso. Neemias está mostrando isso para nós. O povo havia se distanciado da lei do Senhor. Por que o povo foi para o cativeiro? Porque muitas vezes o Senhor corrigiu o seu povo, estabelecendo justiça sobre o seu povo. Porque o povo afastou-se dos caminhos do Senhor, da sua palavra. Os casamentos mistos, por exemplo, a adoração a falsos deuses, esse foi grande parte do motivo que levou aquele povo para o cativeiro. E o que está restabelecendo um novo ciclo de adoração, de avivamento, de uma nova vida com Deus, o nosso amigo Neemias, que está relatando aqui o que Esdras está fazendo, passa pela palavra. A volta à palavra é o único movimento que pode produzir no povo de Deus genuíno arrependimento, mudança, orientação diante disso. Os movimentos de avivamento na Inglaterra, com John Wesley, com George Whitefield, você vai ver que vai passar especificamente por movimentos de pregação. Sendo ela em lugares abertos, sendo ela nas igrejas, mas sendo ela de forma eloquente, motivada pelo próprio Deus, para chamar aquele povo a uma nova compreensão da vida. Tem um autor que eu gosto muito, eu até estava procurando alguns livros aqui, e eu não achei o dele, eu devo ter emprestado para algum babilônico que não me devolveu, mas é o Stuart Olliott, o nome desse homem. É um velhinho, eu não sei se ele está vivo ainda. Se ele tiver, ele deve estar uns 90 anos, mais ou menos. É um senhor lá do país de Gales, um cara bem, quase um escocês, assim, que fala muito sobre pregação. Ele tem um livro que se chama Pregação Pura e Simples, onde ele vai demonstrar a arte da pregação e como ela é importante nesses movimentos de avivamento, nesses movimentos de transformação eclesiástica, de reforma e também de orientação ao povo. O que deveria estar incluso na pregação? Qual deveria ser, em certa medida, um método, talvez, de pregação, para que nós pudéssemos pensar assim? A pregação ela passa necessariamente por algumas coisas. A primeira delas é ler o texto. É intrigante, como pastor, às vezes eu percebo que
né, não estou falando obviamente de ninguém específico, mas da vida como igreja, parece que as pessoas não dão um valor devido à leitura do texto. Parece que a leitura do texto não necessariamente é parte do culto. Às vezes o pastor está lendo o texto e as pessoas estão dispersas, estão pensando em outra coisa, estão falando com alguém, estão tomando água, Mas a gente deveria entender que a leitura do texto, na sua essência mais básica, é, em primeira instância, a principal parte da pregação. Porque quando alguém lê o texto, é o único momento que a própria palavra de Deus está sendo descrita de forma clara e objetiva. A explicação do pastor depois pode distanciar muito. Pode estar ausente de qualquer coerência do que o Senhor falou. Mas quando nós ouvimos o texto, nós ouvimos o próprio Senhor. E, portanto, ler o texto e nós, como igreja, participarmos da leitura, da atenção do texto, é parte integral da nossa liturgia. E o texto, eu particularmente, sempre gosto de lê-lo com calma, dando as ênfases, mostrando às pessoas o que o texto propriamente está conduzindo. E a Bíblia, ela é um livro em grande medida narrativa, poética, que tem consigo, por detrás dela, algo eloquente, bonito. E a gente precisa dar essas ênfases diante disso. Não apenas ler o texto de forma morta, rápida, ninguém está prestando atenção mesmo, quero correr aqui com isso, ou supostamente se afastar do texto. Ler o texto é parte essencial da pregação. Em segundo momento, nós temos o momento que nós expomos o texto. E aqui algumas coisas que vale a pena para você entender isso. A exposição do texto não necessariamente é a aplicação do texto, e nem necessariamente é a doutrina do texto. A explicação do texto é nós trazermos à luz, às pessoas, o contexto, a história, a literalidade, as particularidades especificamente da teologia bíblica, e não da teologia sistemática, da doutrina posteriormente, do que está envolto ao lado daquele texto. Por exemplo, um texto tem um contexto imediato. Contexto imediato, o que está naquela porçãozinha, naquela perícope? O que está ao redor daquilo? Isso é extremamente importante. O pregador precisa conhecer o contexto do texto. Ele precisa localizar aquele texto no seu momento e ele saber o que está ali. Uma das coisas que mais, por exemplo, me dedico e instruo Isaac, Diego, nas pregações é: precisa entender o texto. Precisa entender o texto. Sabe, saber do que ele está falando, a quem ele está falando, com quem ele está falando, qual o contexto próximo. Qual é o contexto próximo de um texto? Às vezes uma perícope está dentro aos nossos olhos, porque nós temos capítulos e versículos, mas isso é muito recente na história das Escrituras. A gente não tinha capítulos e versículos há 5 séculos atrás. Há um contexto próximo. O contexto próximo, por vezes, em Efésios, que a gente está lidando, é a carta no completo. É a circunstância da cidade de Éfeso, é o povo que está ali, é a realidade da carta, porque Paulo está escrevendo. Por exemplo, se nós queremos explicar o contexto imediato sem entender o contexto próximo, nós podemos perder o ensino do texto. Nós podemos perder o porquê ele está escrevendo aquilo, o para quem ele está escrevendo aquilo, o de que medida ele está escrevendo aquilo. Porque o contexto próximo auxilia a interpretação do contexto imediato. Na grande maioria das vezes, quando eu vou pregar um tema específico, isolado, não uma pregação, uma série de pregações expositivas, por exemplo, na semana passada nós pregamos 1 Coríntios 15 sobre a questão da ressurreição. É importante olhar o contexto macro, contexto imediato, contexto próximo e o contexto macro. O que é o contexto macro? É o que a Bíblia fala
desse tema. Entenda isso. Nós estamos falando aqui ainda de exposição, não de doutrina, beleza? Nós vamos entrar na doutrina. E é importante você que está ouvindo, porque você deve ter uma certa medida de uma análise da pregação. Porque se você não analisa o que você ouve e você não adentra com aquelas coisas no seu coração, por vezes a palavra não faz sentido para você. O que é um contexto macro? Ou seja, o que aquele texto está ligado, corroborado diretamente, por exemplo, com a história redentiva, com o plano de Deus, com o que a Bíblia está falando daquele assunto ao longo de toda a história. E aí, por exemplo, dentro de um contexto macro, o que um pregador faz? Ele utiliza outros versos em outras passagens que vão corroborar para entender aquele texto. Muitas pessoas falham nisso. Por quê? Querem ensinar o texto não ao contexto macro das Escrituras e perdem, por vezes, características centrais do texto. Se perdem, por vezes. E esquece que as Escrituras interpreta as Escrituras. Textos mais difíceis são interpretados à luz de textos mais fáceis. Textos que estão, talvez, em um primeiro olhar, difícil de entender, quando você tem uma teologia bíblica panorâmica do que o Senhor revelou a partir da história, nos faz elucidar o texto, nos faz dar transparência ao texto. O que o pregador deve fazer à luz da exposição do texto? 3 coisas. A primeira delas é, após a leitura, vamos pensar num texto narrativo. A gente vai pregar aqui, eu vou pregar Jó, uma parte dele em breve. Você tem um contexto em Jó. Você lê lá Jó. Jó era um homem fiel, íntegro, cuidava dos seus filhos, tinha bois, tinha camelos, vivia em Ur, na terra dos caldeus. Na terra dos caldeus não, em Uz. Ur é a terra dos caldeus, em Uz. E ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos e tudo mais. Ok, olhamos o texto, como se eu tivesse lido aqui o texto. E aí então você explica o texto para que os ouvintes possam quase que ter uma imagem de Uz. Sabe, como se nós voltássemos àquelas campinas e pudéssemos olhar e observar. Cara, entendi o texto. Por exemplo, a quantidade de animais que Jó possuía necessariamente precisava de um ambiente, de uma terra gigantesca. Em quais lugares da Ásia Menor, do Oriente, teriam espaços específicos para isso? O texto bíblico vai dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. O que era o Oriente nas Escrituras? O Oriente era o único mundo conhecido. As Escrituras não estão tratando de outros mundos da América, da Europa, naquele contexto. Jó era o homem mais rico do mundo, em uma medida. Então, o que se faz na exposição? Você auxilia as pessoas a criar uma imagem. Sabe, a verem. É como se você utilizasse de recursos teóricos, hermenêuticos, para que as pessoas pudessem, de alguma forma, enxergar aquilo que na primeira leitura simples elas não enxergavam. Expor o texto é importante. Contar histórias, saber de geografia bíblica, saber de cultura, é importante para isso. Porque senão nós perdemos as grandes coisas do texto. Senão nós perdemos o contexto e, por vezes, presta atenção nisso, por que é tão importante contexto, literalidade e entender essas prerrogativas? Porque a falta da compreensão do primeiro elemento da exposição do texto, na grande maioria das vezes, faz o pregador aplicar e entender a doutrina de forma errada. Isso é muito comum. Faz o pregador se tornar criativo. Por que muitas pessoas, e grande parte da pregação do nosso tempo, é uma pregação alegórica?
que dá um sentido irreal ao texto. Porque o pregador não entendeu o texto. Ele não entendeu o contexto. Ele não sabe o que está lá. Aí para ele vai dizer que as 3 pedrinhas de Davi era a fé, era o amor. Porque ele precisa contar uma outra realidade. Porque ele não entendeu a realidade do texto. Então ele vai se tornar... E aí os ouvintes dizem, nossa, eu nunca pensei disso sobre o texto. E nunca foi pensar mesmo, porque isso não estava lá. Ele deu ao texto um contexto que não estava. Nós precisamos desejar aprender o texto. Sabe, talvez alguns não gostem de história. Meus irmãos, se nós não gostamos de história, se nós não nos aprofundamos na história, nós abandonamos a tão nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. Nós precisamos gostar da história. As Escrituras é um livro de história. Está nos narrando a história da redenção, de como Deus se apresentou. E a história faz parte. Nesse primeiro ponto, dessa leitura e exposição do texto, então o pregador precisa criar uma imagem. Ele precisa explicar ao povo formas de culturas e de pensamentos que são distintos do nosso. Meus irmãos, nós não pensamos como os hebreus. Nós não pensamos quase nem mais como os gregos. Por mais que sejamos um país que tem essa cultura greco-romana, mas o nosso pensamento é muito distinto do deles. A forma com que eles entendiam as coisas, como eles pensavam as coisas. Nós precisamos mergulhar nesta cultura de pensamento de que uma sociedade era regida por algumas formas de pensar e enxergar o mundo muito diferente da nossa. Esse é um grande erro. Que é o quê? Que é abandonar a cultura histórica. O pensamento. Isso é muito ruim para nós. Como que primeiro ponto, né? Como que aqueles primeiros leitores iriam entender aquele texto? Como que eles entenderiam, por exemplo? Quer ver? Pega um texto, vamos imaginar alguma coisa. Colossenses. Colossenses, capítulo 2, se não me engano. Eu estou com a Bíblia nova aqui, então as páginas estão todas elas coladas ainda, tá? Em breve. Colossenses 2, verso... Deixa eu ver de onde eu vou ler. Verso 13. Colossenses 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consiste em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Texto maravilhoso, não é verdade? Como que aqueles primeiros leitores iriam entender esse texto? Por que Paulo está falando aos colossenses isso? Eu quero focalizar no finalzinho do verso 15, eu quis ler do 13, mas no finalzinho do verso 15. Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que é despojar para você? A gente precisa... O que geralmente eu faço nessa parte, e que você deve perceber? Por que a gente faz tantas perguntas? Porque a pregação envolve retórica. Envolve, em certa medida, mesmo que há uma pessoa falando, há uma conversa. Então, fazer perguntas, em certa medida, é para levar você a pensar.
Paulo está tratando junto aos colossenses, que estavam abandonando a fé cristã e se levando a ídolos mudos, pagãos e espíritos que eles criaram diante disso. E Paulo está dizendo, olha, na cruz de Cristo, na morte de Cristo, ele despojou esses seres. Ele tirou as suas armas. Ele tirou as suas armaduras. O ato de despojar, aqui um leitor do primeiro século iria entender. Quando um rei vitorioso voltava da batalha, trazia nesta procissão os seus inimigos, que eram despojados até das suas vestes. Eles eram apresentados numa carreata, chegando, por exemplo, a Roma, nus, sem armaduras, sem nada, em vergonha, envergonhados. E Paulo acrescenta dizendo que fez deles um espetáculo público. Aquele povo entendia o que era esse tipo de espetáculo. O que era um espetáculo para eles? Era esta procissão de vitória, onde vinha um general, trazia na sua frente os seus poderes despojados, muito provavelmente o rei vencido e seus principais generais, despojados de qualquer coisa, e aquele rei então vinha em procissão como um espetáculo para que todos vissem. Paulo está falando que Cristo fez isso na cruz. Enquanto as outras autoridades venciam batalhas e se apresentavam, Paulo está falando, na cruz de Cristo, Jesus Cristo expôs, despojou todos os poderes e autoridades disso. E entrou triunfante. A palavra de triunfo, para esses homens do primeiro século, remetia ao quê? Remetia a um rei que havia voltado de guerra e havia triunfado sobre todos. Por que eu fiz isso brevemente num pequeno contexto? Porque se nós não temos um mínimo de entendimento da cultura a quem o autor está escrevendo, nós vamos perder o texto. Nós vamos perder a maravilha do texto. Cara, isso aqui é... Sabe, isso aqui é maravilhoso. Aqueles homens estão adorando ídolos pagãos e coisas, e Paulo está falando para eles, olha, por quê? Por que vocês estão recorrendo a essas coisas? O nosso rei já foi vitorioso, entrou triunfante, apagou o escrito de dívida, uma promissória. Né? Hoje você não assina mais promissórias. Você tem os boletos online, não é verdade? Né? Que o teu banco já te sinaliza lá. Hoje chegou um para mim aqui. Amanhã vence um. Estava aqui a notificação agora. Mas naquele tempo era muito comum você dever. Você tinha uma promissória, era uma escrita de dívida, e aquilo contava contra você. O que Paulo fala? Que Cristo pegou aquela escrita de dívida e pregou na cruz. Cara, olha que beleza. O primeiro leitor entenderia isso. Cara, eu não tenho mais dívida. Não devo mais nada. Na cruz, Jesus pegou a minha dívida e pregou-a na cruz. Vou parar aqui por essa parte, senão a gente fica falando de exposição até o fim. Mas entenda a importância da exposição do contexto histórico e do contexto cultural. Último ponto, de forma breve, contexto literário. As escrituras são cheias de formas literárias. Você tem textos, por exemplo, que são sim alegóricos. As parábolas de Jesus, em certa medida, são alegorias. E nós precisamos respeitar uma alegoria diferente de uma narrativa histórica. Nós precisamos respeitar textos poéticos e proféticos diferentes de textos narrativos. Se nós não entender que tipo literário está naquele texto, possivelmente nós vamos entendê-lo errado. Nós vamos interpretá-lo errado. Quando você vai para um texto como Apocalipse, que é um texto figurativo, nem sempre a literalidade vai nos fazer ter uma boa interpretação num texto como esse. A gente precisa aprender a entender sombras, figuras, tipos, para que a gente possa ter uma boa compreensão. Na exposição da pregação se faz isso. Você apresenta o contexto, você apresenta a cultura e você apresenta a literalidade, para que o povo possa ter uma imagem do texto. Eu entendi o texto.
Após isso, o que deveria ser feito? Aplicações do texto. Porque o sermão, presta atenção nisso, o sermão não é apenas um estudo. Muita gente fala, porque a pregação reformada parece um estudo. A diferença entre um estudo e um sermão está no quê? Nas aplicações. No trazer às pessoas o que isso influencia na sua vida. Aos olhos disso, como você vai viver a sua vida agora? Diante disso que você ouviu, você vai continuar se deixando levar por ídolos mudos, a idolatria, gastando a sua vida em outras coisas? A aplicação é parte do sermão. Não basta você pegar o povo pela mão e conduzi-los às campinas de Moabe e eles enxergarem aquela imagem. Eles precisam trazer aquilo para a sua vida. E a aplicação, ela não pode ser genérica. A aplicação deve falar com a audiência. E isso, por vezes, vai mexer. Eu já escutei de alguns irmãos, e eu não acho isso ruim. Eu acho isso bom. Às vezes, ao término de uma pregação, pastor, como é que você está sabendo das coisas da minha vida? Quem te contou sobre isso? Não, ninguém, irmão. As aplicações são para todas as pessoas. Recentemente, nós pregamos o texto sobre família, lá, pais e filhos. As aplicações são diretas às pessoas. Precisa ser. A gente não pode ser politicamente correto em algumas coisas. Precisa tocar em assuntos específicos. Mas entenda isso. A falta de compreensão da exposição dificilmente nos leva a uma má aplicação. A aplicação, ela é um resultado da boa doutrina. O pastor e você, ouvinte, precisa entender a doutrina contida naquele texto. Cada texto traz consigo uma ou mais séries de doutrinas. A pregação traz a doutrina. É como se o pregador, em um momento específico, ilustrasse como numa tela, olha, esse texto está falando sobre a santificação. E aí o que ele faz? Explica o que é a santificação. Quando você pega um livro de teologia sistemática, pois se você tiver privilégio, ou quiser pegar ali comigo, eu posso mostrar. Lá no fim do livro, de uma teologia sistemática, vai ter um índice por textos bíblicos. Você vai abrir nas últimas páginas, vai ter milhões de textos lá. Milhões. E aí vai estar uma referência da página em cada lado. Para quê? Por exemplo, se eu fosse pregar Colossenses 2, ou semana que vem, o Diego prega semana que vem, Efésios, na outra semana. O que geralmente eu faço? Ao ler o texto, ao entender o contexto, a literalidade, a história, a cultura, eu preciso isolar ali naquele meu texto a doutrina. Qual é a doutrina daquele texto? Sabe, qual é essa fonte de doutrina que é sólida e imutável em toda a história da Escritura que está lá? Está lá. Você vai numa teologia sistemática, se pega lá o verso e você vai lá dentro da teologia, que vai tratar a doutrina sobre aquilo. Um dos grandes problemas na pregação brasileira é a falta dos pastores conhecer doutrina. Isso é muito comum. Quando uma pessoa não tem uma compreensão sólida de quais são os elementos essenciais nas doutrinas cristãs, ele vai, por vezes, fazer uma bagunça. Se ele não entende que aquele texto, provavelmente, vamos pegar aqui esse texto de Colossenses que a gente leu, esse texto aqui está falando de expiação, de perdão. O que é expiação? Você entende? Poucas pessoas têm uma compreensão clara da expiação. O que o pastor precisa fazer? Ele precisa ensinar o povo através da sã doutrina. Se ele não tem uma compreensão clara das principais doutrinas bíblicas, meu irmão, vai dar ruim. Ele pode até ser equivocado na doutrina dele, mas ele precisa conhecê-la. Ele precisa ter um panorama dentro da sua fé. Vamos dar um exemplo, um credo apostólico. O credo apostólico é um resumo das principais doutrinas bíblicas. Ele precisa saber esses elementos. Por quê? Porque a pregação envolve ensino. Precisa ensinar o povo.
E você precisa sair de um momento de pregação sendo fortalecido em alguma doutrina essencial da fé cristã. Um exercício para vocês hoje. O Isaac vai pregar. Exercício para vocês. E eu botando o Isaac no fogo aqui diante de vocês. Você vai precisar conhecer o texto. Saber o contexto do texto. Qual a doutrina que está por detrás daquele texto? Qual é? Faça essa exegese sua hoje. Cara, foi enfatizado essa, uma, duas, três doutrinas. Às vezes um texto traz mais sobre elas. Mas qual era? E aí eu pulei a questão da aplicação e agora voltei para ela. Né? Como essa aplicação faz parte da minha vida? Como eu conduzo isso? E a gente não tem mais muito tempo aqui. Eu escrevi algumas coisas, mas não vai dar para falar tudo. A conclusão de um sermão encerra como? Ou como deveria encerrar? A chave hermenêutica das Escrituras é Jesus Cristo. Jesus é a chave hermenêutica. Como que esse texto me faz ser eticamente como Jesus, ser dependente de Jesus, ser grato a Jesus, olhar Jesus em uma característica que eu não olhava diferentemente através da luz desse texto. Jó. Se eu fosse encerrar uma pregação em Jó, o que eu faria em Jó? Diante disso que nós conversamos hoje, nesta manhã, e explicamos sobre a vida de Jó, qual outro personagem que se parece com Jó? Quem foi obediente e fiel até o fim da sua vida? Quem também foi elogiado pelo Senhor? Porém, esse personagem que nós vemos, diferente de Jó, não apenas foi fiel ao ponto de perder a sua família, mas perdeu a sua família para que a sua família fosse fiel até o fim. Você percebeu o contexto de aplicação, trazendo a luz do texto a Jesus Cristo? Nós precisamos disso, desesperadamente. Nós precisamos entender que todas as Escrituras em uma esfera estão apontando para o texto. Qual é geralmente as conclusões dos sermões? Presta atenção nisso. Moralismo. Você precisa ser como Jó. Você não vai ser como Jó. Você não vai ser o homem mais rico do Oriente. Amém? Ninguém diz amém daí, né? Dificilmente você vai ter 10 filhos. A gente mal consegue criar 2 hoje. 3. Então, a gente precisa cuidar com o moralismo. E isso, por vezes, é um desejo nosso. De ser legalista. Você precisa fazer o que aquele personagem fez. E a gente aplica essas verdades e a gente esquece que, em grande medida, esses personagens eram uma sombra, um tipo daquele que viria. E nós precisamos entender que a pregação nos leva a Jesus. Por mais que às vezes Jesus apareça no fim da história. Mas o fim da história é o que vai marcar a nossa história. Amém, meus irmãos? Que a gente possa aprender e entender que a pregação é um ponto central do nosso viver como igreja. Você, não como um mero ouvinte, deve desejar a pregação, mas também deve entendê-la. Sabe, você tem uma responsabilidade, assim como o pregador tem uma responsabilidade. Se você não compreender as virtudes e os valores inseridos na palavra de Deus, como você vai transformar a sua vida a partir disso? E que nós possamos aprender isso também como igreja. Amém?